e demais sociais, psicológicos e espirituais. Essa é uma descrição, né, feita pela Organização Mundial de Saúde, que data ou remonta a 2002. Né? A última boa lembrança dessa data foi a última vez que nosso país se consagrou campeão da Copa do Mundo de Futebol. De lá para cá, pouca coisa mudou no conceito. E o que é importante é que aqui, eu até destaquei as palavras de maneira diferente, até para dizer que a doença fica pequenininha. A doença é o que menos importa nesse sentido todo. Na verdade, quando se fala de cuidados paliativos, muitas vezes a gente fica naquele duelo, né? Naquele dualismo entre a vida e a morte, e cuidados paliativos é muito mais do que isso. A gente tem que sempre abordar alguns conceitos, como curar e o cuidar, né? Só lembrando que ao torno dos 25 anos, né, a idade da maioria dos residentes aqui, a gente tem uma biografia que normalmente ela é menor do que a biologia, ou seja, a capacidade intrínseca do indivíduo, né, ela consegue ser assim majoritária e muitas vezes ajudar em algumas decisões. Na fase em que eu me encontro, né, com 50 anos, as coisas começam a se igualar. E à medida que a idade vai avançando, por exemplo, com 75 anos, que é a expectativa média de vida no Brasil, a biografia ela se sobrepõe à biologia, ou seja, é muito mais importante você avaliar o indivíduo do que necessariamente avaliar a capacidade intrínseca dele. De outra forma, é a gente falar um pouco sobre a diferença entre o cuidar e o curar. Os objetivos de cada fase ou de cada situação de tratamento ou de cada situação de enfrentamento de alguns problemas de saúde, eles podem variar bastante, né? No sentido em que, à medida que a biografia vai crescendo, a gente vai precisando cada vez mais destinar a nossa atenção ao cuidar, assim, em detrimento, de certa maneira, mas um detrimento de boa, vamos falar assim, de boa intenção em relação ao curar. Se a gente, de alguma forma, também quiser modificar um pouco essa perspectiva da idade para a perspectiva do tipo de doença, é lógico que o curar ele é muito mais apropriado quando se refere à doença aguda. E à medida que a doença vai se tornando crônica, a perspectiva de curar vai diminuindo e a necessidade de cuidar vai cada vez aumentando mais. E os cuidados paliativos, muitas vezes, eles entram na mente das pessoas quando essa doença crônica está bem avançada, quando o cuidar ele é muito preponderante e quando as perspectivas de curar são assim, bastante reduzidas. No entanto, isso traz algumas dificuldades no entendimento de quando começar os cuidados paliativos, como começar, quanto você tem que investir em relação aos cuidados paliativos e o que você vai fazer, com quem você vai fazer também. E, por outro lado, tem se mostrando de algum tempo para cá que os cuidados paliativos eles podem ser instituídos de maneira mais precoce, portanto, em outros cenários e com perspectivas de ganho na qualidade de vida. A gente sabe também que existem questões relacionadas à funcionalidade, à perda da funcionalidade mais propriamente dita. Essa curva aqui é uma curva clássica, muitas vezes, de tumores sólidos. Exemplos, tumores como melanoma metastático, tumores de pulmão, né, tumores de pâncreas, em que existe, muitas vezes, um declínio gradual e inexorável da funcionalidade. Quando a gente analisa algumas doenças hematológicas, nós temos o perfil montanha-russa, o sobe e desce, em que existem mudanças dramáticas em relação ao estado de funcionalidade da pessoa, de acordo com a doença ou com o tratamento. E a gente percebe também que, assim, nesse caso, as recuperações muitas vezes devolvem o perfil de funcionalidade a uma situação parecida do que era anteriormente. Aqui eu destaco algumas doenças, né, como as leucemias agudas, os linfomas agressivos, as situações de tratamento como transplante, especialmente o transplante halogênico, a terapia com células T quiméricas, e aqui também alguns pacientes com perfil, assim, pacientes com doença falciforme com esse perfil de montanha-russa, que é o que a gente vê muito comumente aí, chegando aos prontos-socorros do Brasil e de todas as cidades do mundo.
Um outro perfil um pouco diferente de queda de funcionalidade é um perfil de queda mais brando, porque a gente percebe que muitas vezes o tempo de doença após o instalado o diagnóstico é longo, e as recuperações, elas muitas vezes trazem um nível de funcionalidade pouco menor do que anteriormente, e assim vai acontecendo até que um dia uma situação, por exemplo, no caso de uma doença oncohematológica, uma recidiva mais tardia pode trazer uma queda de funcionalidade importante e isso caminhar para um desfecho mais relacionado à finitude. Aqui também destaco, no âmbito das doenças benignas, né, alguns pacientes com doença falciforme, pacientes com talassemia, pacientes também portadores de hemofilia. Só lembrar que, no âmbito das doenças oncohematológicas, esse é mais ou menos o perfil que a gente vê nos linfomas indolentes, incluindo a LLC e no mieloma múltiplo. Por outro lado, as situações no âmbito da hematologia, que a gente tem esse perfil aqui de queda de funcionalidade, são aquelas geralmente relacionadas a falências medulares, né? Alguns pacientes com doença falciforme também têm esse comportamento. Por exemplo, aquele indivíduo que teve um AVC ainda muito jovem, né, tem uma queda de funcionalidade importante, e ele vai daí decaindo gradualmente, até que pode, por exemplo, assim como nas falências medulares, passar por uma fase bem longa, né, de uma funcionalidade bem comprometida, até que desfechos adicionais vão caminhando no sentido da sua finitude. Na literatura, o que a gente percebe é que, grosso modo, as doenças oncológicas, elas representam nos adultos, né, isso aqui é uma coorte de quase 53 milhões de adultos, representam cerca de mais ou menos 30%, ou seja, cuidados paliativos servem para tratar, né, para conduzir diversas outras situações, diversas outras doenças, e curiosamente aqui, né, a gente vê uma descrição da Organização Mundial de Saúde, por alguma razão a leucemia é separada das demais neoplasias malignas. Quando a gente olha para a pediatria, o cenário é mais ou menos parecido, né? Existem várias outras situações que a gente utiliza, né? Lança mão de cuidados paliativos para poder fazer um acompanhamento, um tratamento, né? Uma abordagem mais holística que leva ao alívio do sofrimento e promove a qualidade de vida de diversas pessoas. Nas crianças, a percentual, né, de doenças malignas é bem menor do que nos adultos, nessa coorte de quase 4 milhões, a gente observa ali em torno de 5%. Então, adulto, grosso modo, neoplasias, 30% de todas as indicações de cuidados paliativos, e na criança, grosso modo, 5%. A gente tem uma situação ainda muito complicada para tomar decisão, porque a literatura não nos fornece muitos dados, né? Infelizmente, quando se analisa, praticamente aí nos últimos 12 anos, as principais revistas, os principais periódicos médicos na área de oncologia, que aqui a gente está demonstrando em azul, e os de hematologia, os demonstrados em laranja, o percentual de trabalhos publicados em cuidados paliativos ainda é muito pequeno. Os que usam os termos paliativo, paliar ou paliação em seus títulos é muito baixo. No caso das doenças, ou das revistas oncológicas, a gente percebe que isso não ultrapassa, nem mal chega a 2%. E as das doenças hematológicas, elas não chegam sequer a 0,2% de todas as publicações que existem nas principais revistas. Aqui são 5 revistas para cada lado, oncologia ou hematologia, e as revistas mais importantes são todas as que vocês conhecem. Outro problema da literatura é porque muitas vezes a gente lança a mão, recai, né, sobre a história da medicina baseada em evidências. Então, a prática baseada em evidências em cuidados paliativos normalmente tem seus vieses, né, como, por exemplo, um pequeno número de participantes em cada estudo, barreiras cognitivas, sociais e culturais, questões relacionadas à bioética nos critérios de seleção, né? Aqui destacando a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Questões relacionadas também a outras comorbidades que muitas vezes excluem os pacientes, né, de estudos, a polifarmácia, a tolerância, questões
sobrecarga física, emocional, social e espiritual, que influenciam muito na aderência ou na desistência dos indivíduos em cada estudo desenhado. O tempo de acompanhamento, muitas vezes, insuficiente para devidas conclusões ou validações em estudos futuros, e também o viés pró-farmacológico dos estudos clínicos randomizados. Além disso, a gente voltando àquele modelo de cuidar e curar, a gente sabe que a medicina baseada em evidência ela está muito relacionada em cima das atitudes em favor do curar e menos em favor do cuidar. Por quê? Porque as atitudes em favor do curar elas são focadas na doença e as do cuidar no doente. E a medicina baseada em evidências ela vai decaindo à medida que o foco vai desaparecendo da doença e vai ficando predominantemente em relação ao doente. E os cuidados paliativos, eles se incluem numa situação exatamente em que o foco é muito mais o doente do que a doença. Então, dados de medicina baseada em evidências são realmente escassos até presente, o que dificulta muitas vezes a tomada de decisão e mesmo a decisão em incluir os pacientes, indicar os pacientes para uma abordagem em cuidados paliativos. Isso, por exemplo, é refletido através do tempo de indicação, né, de cuidados paliativos, que classicamente fica ali relegado para aquela fase mais próximo do final de vida, à medida que o tratamento modificador de doença vai diminuindo e a doença vai progredindo, né? E isso acaba que traz muitas vezes um sentido de confusão, outras vezes um sentido de frustração nas pessoas quando se lembram de cuidados paliativos. A situação é parecida como a gente vê nesse cenário, né, em que, de repente, a gente colocar todo mundo, né, junto, né, numa barca, né, rumo aos cuidados paliativos, leva a muito mais dificuldade, muito mais problemas de interpretação e tomada de decisão futura do que as boas práticas e as boas tomadas de decisão. Para começar, uma coisa muito importante, que as barreiras cognitivas, elas são, assim, oriundas, elas nascem dentro da própria classe médica. Num painel de especialistas, a gente observa que quando a gente vai falar, por exemplo, em relação a doenças oncológicas, a gente vai falar de prognóstico, vai falar de tempo ou fase de tratamento, vai falar de performance do paciente, muitas vezes as opiniões são divergentes e nesse painel de especialistas, por exemplo, a gente ressalta o que está em verde, as situações em que houve mais consenso e relacionado a um tempo de indicação correto, né? Então, isso varia muito em relação à expectativa de prognóstico, à fase de tratamento e mesmo a performance das pessoas. O que faz com que não seja diferente, por exemplo, quando a gente procura dados relacionados a doenças hematológicas, aqui no caso, mieloma múltiplo, onde num total de 325 pacientes, apenas 13,2% dos pacientes foram indicados a cuidados paliativos e tiveram ali um intervalo entre o diagnóstico e a indicação de 473 dias. A gente lembra que o mieloma é uma doença que tem uma expectativa de sobrevida média, aí que ultrapassa hoje, né, aos 7 anos, felizmente, em decorrência das novas drogas, né, e de todos os nossos protocolos, do suporte, mas a gente vê que ainda é um tempo em que se demora bastante. A outra coisa, né, que destaco aqui embaixo, que desses pacientes indicados para cuidados paliativos, menos da metade estavam na primeira linha de tratamento, cerca de 3/4 dos pacientes estavam em ambulatório, 90% deles foram indicados a cuidados paliativos por questões de controle ou manejo da dor, só que quase 50% deles, ao chegar na avaliação de cuidados paliativos, também tinham outros sintomas. Isso é uma outra âncora que se tem muito em relação à indicação de cuidados paliativos. Além de se pensar, como eu já disse, em cuidados de fim de vida, o que não é uma realidade, é muitas vezes atrelar a indicação de cuidados paliativos a manejo de sintomas como dor e não pensar em outras coisas, portanto, não pensar de uma maneira mais ampla quanto indicar.
Por outro lado, a literatura também traz alguns dados bastante interessantes, né? Aqui um grupo alemão mostrou que em cerca aí de mais de 4.000 pacientes, perceberam que quando dividiram os pacientes em grupo A, né, e grupo A, aqueles que tiveram uma indicação precoce de cuidados paliativos, sendo desse grupo 50% pacientes oncológicos, observou-se que a sobrevida média, ou a mediana de sobrevida, melhor dizendo, foi bem superior àquele grupo que teve uma indicação mais tardia, né? Aqui 137 versus 47 dias. E depois, quando se distribuiu os pacientes do grupo A entre aqueles pacientes que tiveram uma indicação ainda mais precoce, né? Aqui, no caso, não houve diferença do percentual de pacientes oncológicos, em torno de 50% para cada grupo. Aqueles que foram indicados de maneira ainda mais precoce tiveram uma mediana de sobrevida muito diferente, muito superior àqueles que tiveram a indicação um pouco mais tardia. Então, aqui a gente compara 217 versus 35 dias. Ou seja, parece que os cuidados paliativos, quando indicados de maneira mais precoce, ainda numa fase próxima ao diagnóstico, numa fase inicial de uso de tratamentos modificadores da doença, parecem ter um desfecho, né? Parece ter uma evolução, uma contribuição diferenciada aos pacientes. E cabe a nós sabermos cada vez mais, cada vez melhor, indicar os cuidados paliativos para todos os pacientes. Eu não estou aqui fazendo apologia aos cuidados paliativos, eu estou dizendo apenas que a gente deve lembrar também que eles são uma boa ferramenta de tratamento, tá? E uma das perguntas que a gente costuma fazer é a tal da pergunta surpresa. Você ficaria surpreso se o seu paciente falecesse nos próximos meses, semanas ou dias? Essa é uma forma de facilitar uma lembrança, uma tomada de decisão em relação aos cuidados paliativos. A gente pode responder de diversas maneiras. Não, não sei, sim. Só que à medida que a gente vai respondendo, a gente tem que lembrar que essa pergunta e as respostas elas podem modificar com o passar do tempo. Isso pode nos fazer caminhar de maneira mais precoce, indicar os cuidados paliativos de uma forma um pouco antecipada, e isso pode contribuir bastante com o desfecho dos nossos pacientes, sejam eles pacientes com doenças ameaçadoras de vida, de perfil benigno ou de perfil maligno. Aqui vale a pena um pequeno e rápido comentário, que nós, hematologistas, temos dificuldade de entender o que são doenças ameaçadoras de vida, porque as doenças que nós cuidamos, assim, de uma forma ampla, elas praticamente todas são ameaçadoras de vida. Então, quer dizer, esse conceito de doença ameaçadora de vida, para o nosso caso e para algumas outras especialidades, ele fica um pouco relativo ou relativizado. E também, uma coisa importante é lembrar que os cuidados paliativos, eles têm, para começar, um caráter de informação. E, além disso, nós vamos entrando no circuito do paciente, no que tange ao contexto físico, o contexto emocional, o contexto social e o contexto espiritual. Portanto, depende muito de uma leitura, de um cuidado holístico que analisa todas essas partes importantes da vida. Porque antes de um indivíduo ter um diagnóstico de mieloma, de leucemia, de HPN, ele já tinha uma história, ele já era um indivíduo, ele já tinha os seus problemas, ou seja, a gente tem que entender que aquele fato, aquele diagnóstico, ele veio a compor, ele veio ser mais algo a colocar na prateleira daquele paciente. Então, nós temos que considerar que o paciente está dentro, na verdade, de um ecossistema, e que nesse ecossistema ele está no centro. Mas, assim como nós temos a Terra e a Lua, né? A Lua é o primeiro satélite, ou o único satélite no caso da Terra, a gente tem que lembrar que o que está na órbita mais próxima é a família. E nós aprendemos durante a nossa formação que nós temos a tal da relação médico-paciente, e acredito que muitos de nós aqui já entendemos que, na verdade, muitas vezes a relação ela acaba sendo mais médico-família do que médico-paciente em muitas circunstâncias, né? E em torno disso, né, o restante desse ecossistema estão as diversas especialidades, né, as especialidades que dão o caráter de multidisciplinaridade na programação e no cuidado dos pacientes que
sofrem e que estão, por exemplo, em indicação de cuidados paliativos. Essa multidisciplinaridade, ela, na verdade, ela tem que ser encarada como um padrão interdisciplinar. Não adianta cada um estar no seu lugar sem conversar e sem compor de maneira positiva, cooperativa e propositiva em relação ao plano de cuidados. E os níveis de cuidados paliativos, eles diferem bastante, né? Cuidado paliativo começa no próprio médico assistente, no caso dos cuidados primários, e à medida que a complexidade da doença vai se expandindo, os cuidados paliativos eles requerem muitas vezes o trabalho, né, a assessoria, a consultoria, ou mesmo um trabalho cooperativo com outras pessoas, com um time de especialistas em cuidados paliativos, e à medida que isso vai fluindo, né, as dificuldades, às vezes, elas começam a aparecer, porque a pessoa que não é acostumada a pensar em cuidados paliativos, quando começa a trabalhar, ele de repente acha que pode estar sendo invadido, né, no sentido da sua discricionalidade para tratar do paciente. Pelo contrário, isso é algo importante. Eu, quando me coloco na condição de paliativista, eu jamais vou invalidar que um colega hematologista, oncologista, cardiologista já fez ou está fazendo pelo paciente. A intenção mais é de compor. E uma coisa que a gente vai também adquirindo ao passar do tempo é que a experiência, a oportunidade de experimentar, conhecer os cuidados paliativos, vai tirando a gente de uma situação mais reativa, quer dizer, deixar de encaminhar A internet dele, eu vou dar uma avisada. Aqui também caiu, viu, Celso? Eu pensei que fosse a minha. Esse agora. mesmo. Então, perfeito, vamos lá. Então, só retornando, para lembrar que os cuidados paliativos eles têm níveis de aplicação, de execução de maneira diferenciada. Os cuidados primários eles são iniciados muitas vezes pelo médico assistente. Na maioria das vezes, o paciente está em âmbito ambulatorial e os cuidados paliativos eles vão caminhando para complexidade secundária ou terciária à medida que os problemas da pessoa vão aumentando. E à medida que esses problemas se tornam mais complexos, né, normalmente existe uma fase de transição onde ocorre, por exemplo, a presença, muitas vezes cada vez mais frequente, de um paliativista, e à medida que a situação do paciente vai se tornando mais complexa, o paciente, muitas vezes, ele começa a ser atendido por uma equipe multidisciplinar. Então, é só para lembrar que os cuidados paliativos começam nós mesmos, né? E, de certa forma, no decorrer desse tempo, com a experimentação, com a oportunidade de conhecer outros colegas, né, auxiliando a cuidar aquele paciente, nós começamos a abrir um pouco a mente, a participar de um trabalho conjunto, e esse trabalho jamais é feito para invalidar aquilo que começou antes. Na minha condição de paliativista, eu jamais invalido que o hematologista, que o oncologista, o cardiologista, ou neurologista, ou qualquer outra pessoa, seja o mesmo geriatra, né, o que ele tenha feito, e, na verdade, a posição, a postura do paliativista é sempre de contribuir. Uma outra coisa que é muito comum é que a gente, quando chega na fase de cuidados paliativos terciários ou avançados, a gente tem que colocar em questão tudo isso aí, né? Os vértices, o paciente, a família, o cuidador, lembrar de que o cuidador é um personagem mental nesse processo, e também a toda a equipe de cuidados paliativos, né? Aqui a gente tem que lembrar dos sentimentos, das histórias, dos cuidados e também de uma situação de apoio,
onde todo mundo tem que ter um nível de comunicação bem positiva, propositiva, para as coisas caminharem de uma maneira correta, de uma maneira mais suave. E outra coisa interessante é que a gente começa a separar um pouco também aquele conceito de que cuidados paliativos e hospice são a mesma coisa. Cuidados paliativos, eles podem ser feitos em qualquer momento durante a evolução da doença. Essa decisão faz com que a gente consiga programar melhor as coisas. E hospice, na verdade, não é um hospital de fim de vida, é uma filosofia de cuidado, mas que acabou sendo considerada hospital de fim de vida a partir de modelos, especialmente modelos nos Estados Unidos, e esses modelos americanos, onde tem uma elegibilidade para hospice quando a pessoa é considerada com menos de 6 meses de vida. Isso atrela muito a autorização dos planos de saúde de lá em relação ao tratar em instituições tipo hospice. Então, acabou que confundiu um pouco a filosofia hospice com a realidade hospice, e isso traz na nossa mente, muitas vezes, uma confusão de pensar que cuidado paliativo geralmente é só naquele momento, no momento da gente pensar em hospice. Na verdade, vem muito antes do que isso. Para começar da seleção, é importante lembrar que não dá para selecionar todo mundo. Não é porque tem um diagnóstico de um câncer, de repente você colocar todo mundo imediatamente em cuidados paliativos. Na verdade, você tem que fazer seleção um pouco melhor. E essa seleção melhorada, ela demanda muito da formação, do entendimento da pessoa de como o processo acontece, porque você deve indicar pessoas no momento certo, senão você sobrecarrega o sistema. Lembrar também que cuidados paliativos trabalham com prevenção, prevenção de problemas, prevenção de complicações, e que não são, portanto, cabíveis apenas a tratamento. A prevenção também fazem parte do escopo dessa abordagem. E quando a gente fala de tratamento, uma das coisas mais lembradas é em relação à dor. Aqui, no caso, aquela famosa escada, de tratamento da dor, mas aqui, no caso, apenas a dor física. Se a gente for nos ater apenas a esse tipo de foco, a gente vai deixar muito a desejar, porque a dor, ela, na verdade, ela muitas vezes ultrapassa o físico, ela muitas vezes ultrapassa o biológico. A dor, ela tem componentes emocionais, ela tem componentes sociais, ela tem componentes espirituais. E essa dor, ela pode ser, por exemplo, uma miscelânea, de cada um desses componentes aqui. Se a gente ficar atrelado naquela escadinha, mesmo que a gente pense, não, tem outras formas de tratamento da dor, como medidas não farmacológicas, Um bom exemplo na hematologia é quando a gente indica uma radioterapia analgésica, Não é farmacológico, mas que apenas essa medida, ela também acaba deixando esse tratamento da dor meio que limitado à esfera física, e a dor é muito mais do que isso. A dor também a gente chama de sofrimento, de maneira geral. E quando a gente lembra que outros sintomas físicos existem, diversos são eles, no decorrer dos nossos problemas, do cuidar do paciente, e a gente percebe que o que mais é comum são os etcéteras, ou seja, isso acaba deixando cada plano terapêutico ainda numa escala, num perfil de decisões muito individual. Lembrando daquela história que nós não temos muita medicina baseada em evidências quando a gente fala de cuidados paliativos, temos todo esse cenário aqui de sintomas físicos, temos poucos pacientes relativamente uniformes, quando a gente vai falar de cuidados paliativos, e lembrando também que nós temos os outros sintomas, os outros sofrimentos, por exemplo, os emocionais, como angústia, ansiedade, depressão, pânico, luto, e também o medo. O medo, ele é considerado uma das coisas mais desafiadoras da nossa espécie. Os 5 tipos de medo, daqui destaquei 4, porque um deles é o de falar em público, que não cabe aqui, mas os outros, a gente sempre destaca o medo da morte, o medo do desconhecido, o medo da perda e o medo de ser esquecido. E lembrar que medicamento muitas vezes não cabe para tratar isso. A gente sabe que medicamento é bom para ajudar a tratar ansiedade, depressão, pânico,
mas outras coisas, né, que os cuidados paliativos se propõem a fazer, né, medidas não farmacológicas, né, o trabalho interdisciplinar, são importantes para tratar todos esses todos esses outros sintomas, essas outras circunstâncias emocionais que, em determinados casos, e muitos casos, na verdade, são preponderantes. O tocante aos sintomas sociais, nós devemos lembrar sobre questões de abandono, de arrependimento, pessoas que têm, por exemplo, conflitos intrafamiliares, né, conflito com seus entes queridos, ou mesmo com pessoas com quem ele convivia socialmente, trabalho, no dia a dia, e ali bate aquela fase assim, né, de arrepender, de querer conciliar com alguém, e nossos cuidados paliativos muitas vezes somos facilitadores desse tipo de reconciliação. Outra coisa importante, isolamento, né? Como eu falei agora há pouco, o medo de ser esquecido aqui, falar um pouco de isolamento, que foi muito comum, né? Impactou bastante, especialmente na pandemia. Todo mundo lembra dessa fase onde os pacientes ficavam isolados e quanto sofrimento isso impôs aos pacientes inclusive aqueles que estavam em cuidados paliativos propriamente dito. Os sintomas sociais também destacam luta antecipada e pós-morte, e muito importante falar também sobre a sobrecarga do familiar e do cuidador, né? Evitar situações de esgotamento físico, trabalhar muito bem para prevenir a fadiga de compaixão do cuidador ou de pessoas da equipe, né? De familiares, né? Em relação ao paciente. E lógico também que a gente tem que ter bom senso para poder utilizar os recursos financeiros que aquele paciente possui. Em relação aos sintomas espirituais, muitos conflitos existenciais podem acontecer, né? Especialmente ao receber o diagnóstico, ou outras vezes numa fase mais avançada, em que a dignidade ela deve ser colocada sempre em primeiro lugar. Muitas pessoas colocam em xeque a questão de esperança, de fé. Muitas vezes as pessoas revisitam o seu propósito e muitas vezes essas pessoas querem afirmar os seus valores. E os sintomas espirituais, portanto, eles são também importantes e devem ser respeitados. Um desafio aqui é respeitar a escolha de cada pessoa. Porque tem agnósticos, você tem pessoas que têm religião, e muitas vezes esse pensamento dessas pessoas é diferente da gente. E a gente tem que saber muito bem trabalhar com isso para não tornar disso mais um fardo durante o acompanhamento. Outros aspectos práticos que eu gostaria de destacar são as conversas difíceis, que todo paliativista aprende a fazer, né? Senão ele não se torna um paliativista, pelo menos um paliativista consciente. Nós temos várias coisas a avaliar durante as conversas difíceis, que são aquelas especialmente de falar de prognóstico, especialmente dizer como serão os dias que vêm pela frente. Muito importante aqui é você ter um ambiente bem preparado, você incluir o paciente, mesmo aquele com déficit cognitivo, você respeitar a presença dele na sala e se sentir respeitado, por mais deficiente cognitivamente que ele seja. A escuta ativa é muito importante, evitar clichês, né? Esses clichês de dizer assim, sei o que você está sentindo, tudo passa, coisas do gênero, a gente tem que ter muito cuidado, né? Especialmente no contexto do luto. Temos que falar de forma calma e afetuosa, informar conforme o desejo de saber, quer dizer, você tem que ouvir e sentir o que a pessoa quer saber e entrar, né, no contexto do que aquela pessoa te apresenta. Evitar também, por outro lado, deixar o cerco do silêncio, né? Aquela situação de que familiar, por exemplo, não quer contar para o paciente, não quer conversar com o paciente sobre o que ele tem. E aqui tem muita cautela em relação às medidas de prognóstico, porque na maioria das vezes, nós médicos tendemos a superestimar o prognóstico, o que pode causar certas surpresas e às vezes até desagradáveis em relação à expectativa das pessoas. E muito importante é resumir os pontos-chave para que essas conversas sejam devidamente esclarecedoras e não deixem pontas soltas para outras interpretações e outras dificuldades daí pela frente. Decisões compartilhadas são extremamente importantes e muito utilizadas, especialmente nos casos em que o paciente tem componentes de demência.
E essas decisões compartilhadas devem sempre se ater à dignidade do paciente, aos valores dele. Quando a situação cognitiva dele é comprometida, a gente recai, muitas vezes, essas decisões em cima do que a família, desde que a gente perceba que a família não tenha muitos conflitos, né? A gente tenha que apurar o melhor caminho que nós devemos fazer. As diretivas antecipadas de vontade são muitas vezes discutidas, hoje estão em moda aí, discutindo em vários fóruns, televisão, etc. E elas, na prática, elas não têm efeito de lei, né, mas elas têm um efeito de consolidar aquilo que a pessoa pensa para si. Uma coisa importante é que essas diretivas antecipadas de vontade, elas devem ser acessíveis. Elas geralmente são um documento escrito, né, o chamado testamento vital, e tem que ter de fácil acesso. Por exemplo, a pessoa, às vezes, está em casa com um cuidador e tem alguma intercorrência, é chamado uma ambulância, é levado para um pronto-socorro, e as diretivas antecipadas, se não estiverem com ele ou com ela, vai causar certa confusão, né? Porque quem está lá do outro lado, na outra ponta, na emergência, não tem como adivinhar a vontade, especialmente se a pessoa tem ali um delírio, tem algum problema, um déficit de atenção, alguma coisa que prejudique a comunicação dessas diretivas. Outra coisa importante é que as diretivas elas podem ser reformuladas, ou seja, você pode querer uma coisa hoje, daqui a algum tempo você pensar diferente e refazer suas diretivas, portanto, sem nenhum constrangimento, tranquilo, e o importante é que faça com consciência e com desprendimento, ao mesmo tempo deixando acessíveis a informação a outras pessoas. Outro detalhe muito interessante, e isso eu tive uma dificuldade particular em entender, mas cada dia mais eu pratico, é a desprescrição. Pacientes, quando a doença vai avançando, as terapias modificadoras de doença vão se exaurindo, a gente tem que pensar que o importante é deixar apenas o indispensável. Quer dizer, várias drogas, elas deixam de ter sentido. E nós, no âmbito de cuidado paliativo, a gente realmente desprescreve bastante coisa. Lógico que comunicando, conversando com o médico assistente. Para se ter uma ideia, os anticonvulsivantes geralmente são os últimos a suspender, especialmente em pacientes em final de vida. Transfusões são tratamento. Portanto, elas ainda cabem em cuidados paliativos no sentido de prevenção, alívio, né, e manejo de situações que são resolvidas e são contornadas pelas transfusões. Em relação ao processo ativo de morte, a gente tem que lembrar que o indivíduo está em acidose metabólica, ele está em falência de múltiplos órgãos, e que a gente, quando está de frente de uma polifarmácia, isso tudo pode comprometer, né, a evolução, piorar o sofrimento daquele paciente. E uma coisa também importante é lembrar que nessa fase, até mesmo que a gente usa para conduzir, né, a gente tem que ter uma perspectiva diferente, que em virtude da falência dos órgãos, da acidose metabólica, tudo vai funcionar diferente. E no caso do processo ativo de morte, né, as transfusões não têm mais nenhum tipo de sentido. Em relação ao óbito, é bom lembrar que no passado, né, antes mesmo do advento da modernidade da medicina, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a gente muitas vezes conduzia o óbito em domicílio, né? Hoje nós temos uma tendência a pensar que lugar de morrer é no hospital, mas vai muito da decisão, vai muito da dignidade, dos valores da pessoa ou da sua família. Outra situação assim extremamente comum, né, são os pacientes que moram em instituições de longa permanência, né, que também podem ter ali a sua condição de óbito. No passado, por exemplo, né, esse quadro aqui é bem clássico, uma pintura feita ali do final do século XIX, né, onde pouco recurso terapêutico tinha. Às vezes a atitude do médico era uma atitude mais compassiva, né, uma atitude mais de dar apoio, né, mostrar comprometimento. Hoje a gente sabe que a modernidade muitas vezes não facilita isso, né, com essa miríade de informações que nós temos em relação, né, nós temos o Dr. Google, né, famoso aí, e que muitas vezes impõe mais dificuldades, além de
uma quantidade relativamente grande de pacientes. Mas só para lembrar que, no passado, a grande parte dos óbitos acontecia em domicílio mesmo. E hoje, nós podemos também fazer isso de maneira tranquila, desde que esteja tudo muito bem conversado. A perda da via oral, ela acontece muito frequentemente em pacientes que estão com doença progressiva. Eu queria chamar a atenção aqui que muitas vezes é decorrente de caquexia, disfagia, delírio, sonolência, e que nós muitas vezes temos que conversar sobre vias alternativas de alimentação, especialmente quando nós temos um cenário de introdução de cuidados paliativos de forma precoce. Porque quando já está muito avançado, essas vias alternativas de alimentação têm, por muitas vezes, uma dificuldade, um sofrimento a mais, e, portanto, muitas vezes elas são proscritas. E aqui vale lembrar uma via alternativa de medicação, que é a hipodermóclise, né? Que ela é feita como uma infusão em subcutâneo, né? A gente tem que lembrar que o subcutâneo também é uma via de, de realização de tratamento, né? Diversos. A gente tem uma lista aí de medicamentos que são compatíveis com a via, que nós devemos sempre consultar, e lembrar que o efeito da aplicação do subcutâneo tem um pico um pouco mais atrasado, mas o tempo de efeito costuma ser mais longo, por exemplo, do que quando a gente vai comparar com a via intravenosa. E é uma via, muitas vezes, utilizada em quem tem dificuldade de acesso, né, e pacientes que, outras vezes, precisam de um tratamento ou de uma infusão de medicamentos de maneira temporária. A hipodermóclise pode ser aplicada em alguns sítios, né, alguns deles estão destacados aqui, o volume, né, é proporcional de acordo com o que cada sítio comporta, e a taxa de infusão a gente costuma recomendar não fazer mais do que 150 ml por hora. E lembrar que existem algumas contraindicações, e entre essas contraindicações a mais importante é a recusa do paciente ou do familiar, pacientes em anasarca, pacientes com trombocitopenia grave, né, o que a gente conhece muito bem, pacientes em choque hipovolêmico, porque é uma via de absorção lenta, não vai resolver, não vai ajudar a conduzir esse tipo de intercorrência. Fase final de vida, destaco aqui alguns dos sintomas mais comuns, né? E esses marcados em asterisco, né, como o delírio, aqui no caso o delírio terminal, delírio de fase final de vida, a queda da mandíbula, que é muito marcante nos pacientes oncológicos, a sororoca, que é aquele barulho, né, que acontece na respiração, que muitas vezes incomoda, todo mundo incomoda o ambiente, e a úlcera terminal de Kennedy na região sacral, que é diferente um pouco daquela escara por lesão de pressão, e a lesão terminal de Trombley-Brennan, que são lesões que dão muito aquela característica de hipóxia tecidual, né? E isso muitas vezes está relacionado com a expectativa do óbito em torno de 72 horas. Aí sim, aqui, a gente tem uma condição de asserção relativamente boa em relação ao óbito das pessoas. Então, esses achados costumam dizer que o óbito está chegando e talvez um momento de a gente reconversar e restabelecer algumas intenções com a família e tomar muito cuidado, especialmente para tratar em relação a aspectos relacionados a, por exemplo, sedação paliativa, onde o sofrimento, seja ele físico, emocional, social, espiritual, esteja refratário a todas as medidas. Lembrando que a sedação paliativa pode ser intermitente ou contínua, ela pode ser reversível, definitiva, e ela não deve ser confundida com eutanásia ou com suicídio assistido. Então, isso tem que ser muito bem conversado, porque isso é uma forma de apoiar o cuidado de uma pessoa que sofre. E a sedação paliativa pode ser feita em qualquer ambiente, pode ser feita com hipodermóclise, pode ser feita em casa. Eu mesmo já fiz isso várias vezes e tudo depende bem de uma boa conversa, de um bom alinhamento. Em relação a quando a gente acha que a morte é o fim, vem ainda todo o tratamento do luto, porque nós devemos lembrar que a gente tem um paciente no centro, mas o primeiro satélite na órbita é a família, né? E nós temos que saber muito bem, né, nos instruir muito bem para poder passar por essa fase entre as perdas e o enfrentamento, evitar o luto complicado e lembrar e reconhecer muito bem os estágios do luto, né, que são esses que todos nós já ouvimos dizer, ou às vezes até nos interessamos mais profundamente em conhecer, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão
a aceitação e a ressignificação, né? Esse aqui é um cenário, né, que o paliativista é muito comum, né, onde a pessoa já morre, aqui no caso é apresentado uma criança, né? A dor, né, para os que ficam, é uma dor muito importante. E aqui o paliativista também deve trabalhar, né? É lógico que o médico assistente, que originalmente acompanhava o paciente, se puder estar disponível nessa fase também, é muito importante, porque todo mundo que fica guarda algum tipo de sentimento. E aqui também é muito importante evitar aqueles clichês, né? Ah, você vai conseguir ter outro filho, aqui no caso da criança morta, quando a pessoa está de idade, ele viveu bastante, ele foi feliz. A gente tem que ter muito cuidado, muita cautela para, nesse momento, se posicionar muito mais em sentido de escuta e agir de forma reativa, mas um reativo no bom sentido. Não passar o carro adiante dos bois e não contribuir para o luto complicado. Terminando já, é o momento que quando a gente se olha no espelho, é o momento da gente reforçar nosso autoconhecimento, de lembrar que temos também de cuidar de quem cuida, e isso não só de nós, mas também dessas pessoas que fazem parte da equipe interdisciplinar. Né? A gente sabe que muitos pacientes entram em fadiga de pacientes não, muitos participantes entram em fadiga de compaixão e chegam a desenvolver a síndrome de burnout. Uma coisa importante que nós temos que desenvolver é o desapego. Nós temos que entender que talvez nós tenhamos já feito tudo o que poderíamos fazer no tocante às terapias modificadoras de doença, portanto, a gente deve compartilhar, né, todas essas nossas dúvidas, compreender, né, que o momento é outro, saber bem comunicar com o paciente, né, para não transmitir ao paciente que ele está sendo, de certa forma, deixado, né, ele não ter sentimento de abandono, e, portanto, corrigir o rumo que normalmente a gente se desafia nas recidivas pensando qual vai ser a próxima linha de tratamento, qual o novo remédio, qual a nova prescrição que eu vou deixar em cima da mesa, e aqui talvez seja o momento de conversar de finitude, né? E em Provérbios, na Bíblia, né, diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, são palavras aí de 3.000 anos atrás que devem ser lembradas, porque muito do que hoje ainda existe não é nada diferente do que era há muitos anos atrás. Uma homenagem rápida a duas pessoas importantes nos cuidados paliativos, Cicely Saunders, inicialmente enfermeira e depois médica, que trabalhou de maneira muito intensa, né, separando os mitos e as verdades de cuidados paliativos, falando muito da dor total, e que contribuiu muito, né, para todo o entendimento que temos hoje, junto com Elizabeth Kubler-Ross, né, que também tem um papel muito importante, ela, no caso, relacionada às questões do acolhimento do luto, mas qualquer uma das duas desempenharam um papel muito importante no crescimento dessa área na medicina. Termino com sugestões bibliográficas, né, aqui 3 livros que para mim foram bem interessantes, eu acho que podem contribuir com a vida, com o pensamento, com o entendimento, e quem sabe, talvez, com a sabedoria de cada um de nós. Deixo aqui especialmente para os residentes, que são pessoas jovens, que ainda acham que a morte é muito distante, mas qualquer dia ela pode bater na porta de um ente querido seu, ou mesmo de você, né? E, de repente, sua vida começar a virar do avesso. Então, portanto, agradeço mais uma vez, me coloco à disposição, né, e peço perdão pelo momento eletrônico aí que aconteceu. Mas estou à disposição, tá bom? Eu vou tomar a liberdade de começar. Yuri, primeiro, parabéns aí pela aula, muito boa. Para mim, realmente, muito interessante. Eu nunca tinha, desculpa, visto uma aula específica sobre isso. Eu tenho 2 perguntas e também acompanhadas de 2 comentários, uma de caráter prático e uma de caráter filosófico.
Eu vou começar pela de caráter prático, que é muito mais a minha característica. Bom, você, com esse conceito de curar e de cuidar, cabe aqui uma primeira pergunta. Quando é o tempo do chamado paliativista começar a cuidar de um paciente? Porque doença crônica não tem cura. Então, quando se inicia o cuidado paliativo na doença crônica? Essa é a primeira pergunta. Bom, na doença crônica, doutor Dante, é óbvio que, mesmo sem uma perspectiva de curar muito clara, a gente deve começar o cuidado paliativo à medida que a gente percebe que a pessoa ou o entorno dela tem alguns quesitos assim de dificuldade de enfrentamento. Que o enfrentar a doença vai muito de cada um. Tem aquelas pessoas que resolvem muito bem, entendem que aquilo pode ser um processo natural, nem que às vezes um diagnóstico de câncer ele imponha uma frustração, uma perda de significado de vida. Mas, por exemplo, assim, se a gente percebe que isso está acontecendo, a gente vai ali lembrar que os cuidados paliativos podem ajudar. Ou se a gente percebe que tem um problema social, a gente percebe que existe um problema emocional, às vezes é mais interessante a gente trazer o cuidado paliativo para o cenário do que, de repente, a gente falar assim, parece que você está com depressão, vou te encaminhar para um psiquiatra. Parece que você está com um problema aí relacionado a conflito familiar, eu vou te colocar em contato com um psicólogo, vou te colocar em contato com um assistente social. Então, ao invés de a gente começar a fragmentar, se a gente começar a pensar em juntar as forças, talvez seja um momento. Mas isso vai muito de cada doença, conforme eu disse para o senhor, de cada pessoa. Vai depender muito Ok, mais, às vezes, da pessoa do que da doença, entendeu? e aí ainda a segunda parte, eu não quero me estender muito. Como é que fica o financiamento disso? Como é que as fontes pagadoras enxergam esse papel do paliativista no início ou mais precocemente? Porque eu tinha o conceito que paliativo é pré-morte, que não é o que você mostrou aqui. Então, como é que fica, do ponto de vista prático, essa questão do financiamento disso? Porque aí você entra como um especialista, tá certo? E como você vai Uhum. cobrar? Como é que as fontes pagadoras enxergam isso? Bom, em relação a esse conceito, é o que existe ainda, né? Muitas vezes, até a própria fonte pagadora pensa em cuidado paliativo de final de vida, mas você pode encaminhar para um paliativista no âmbito, por exemplo, de alguém que tem um plano de saúde, em qualquer momento, como se você estivesse encaminhando para um colega de outra especialidade, né? Você vai num cardiologista, você vai no oftalmologista, você pode ir no paliativista também. E à medida que o paliativista recebe o paciente, ele vai integrando as outras equipes de acordo com a necessidade. Porque, de repente, às vezes não é nem o médico o principal necessário para determinada situação. Pode ser, por exemplo, um cuidado de enfermagem. O cuidado de enfermagem a gente pode pedir em qualquer momento, né? Quando a gente vai falar de SUS, a gente fala de cuidados paliativos em que, assim como o SUS deixa que tudo está muito aberto, tudo muito universal, mas o acesso é um acesso que é dificultado. A gente vê que algumas leis recentemente aprovadas dão também a disponibilidade a todo mundo de maneira universal, mas o acesso é complicado. Isso vai muito, então, de cada situação, Tordante. E uma coisa importante é que o paliativista tenha um entendimento sobre a situação de cada um, porque alguns pacientes podem, por exemplo, ter condição de fazer algumas coisas no âmbito particular. Mas o quanto consegue fazer? O que é imprescindível? Então, isso tudo tem que ser muito bem estudado para entrar no plano de cuidados e não fazer, não ser um fardo a mais, uma sobrecarga a mais a cada pessoa. Tá? Mas a gente pode entrar com qualquer especialista de apoio, como E está a dizendo ao última senhor. coisa, eu escutei, já acho que há uns 40 anos que eu não escutava, eu vi isso em propedêutico, sororoca. Você me fez voltar ao terceiro ano da faculdade, mas parabéns, Muito Yuri, bom. obrigado. Muito bom. Obrigado pela apresentação, Yuri. Muito boa. E
Eu não tô vendo você aí agora sim. Mas é interessante essa pergunta do Dante, porque a linha que divide aí a atuação, por exemplo, de um profissional de psiquiatria ou de psicologia no apoio ao paciente quando ele recebe o diagnóstico e durante aquelas primeiras fases, né, que tem maior impacto, e o paliativista, eu acho que no início é mais clara, no fim talvez elas se misturem um pouco. Até porque a presença, eu vejo assim, a presença do médico que toma conta, que cuida do paciente primariamente, é muito importante para dar segurança ao paciente. Então, dizem que entre aspas, o principal psicólogo inicial do paciente é o próprio médico dele, desde que esse médico tenha condições também pessoais de tratar esse tema. Mas eu queria saber a sua opinião, porque, como você mostrou aí, enfermeiras e outras profissões desempenharam papéis importantes como paliativistas e não eram especificamente, talvez no início, pelo menos, preparadas para isso. Que aí entra muito bom senso e muita segurança do próprio indivíduo que trata esse tema. Agora, eu queria saber, quando, por exemplo, o paciente recebe o diagnóstico, e aí vai depender, claro, do próprio diagnóstico, é uma doença oncológica de long term ou é uma aguda de evolução rápida? Muitas vezes uma leucemia mieloide aguda fulminante, você não tem nem tempo de tratar isso com mais cuidado. Mas um diagnóstico de mieloma, de um linfoma, traz um impacto muito grande na vida pessoal e familiar e social do indivíduo. Em Por exemplo, a tendência é se a gente percebe que o paciente está deprimido, com dificuldade, a relação com a família não consegue aceitar também o diagnóstico, em geral a gente procura trabalhar isso e, se não conseguimos, pedir um apoio de um psicólogo, um psiquiatra treinado para esse tipo de atividade. Esse acompanhamento, o paliativista já poderia entrar já nessa fase inicial, ou como o Dante tinha a percepção anterior, ainda é muito precoce? Essa linha aí, como é que você enxerga? Eu enxergo de maneira assim positiva e otimista até, que o paliativista pode entrar sim nessa fase precoce, como alguém também a contribuir com o tratamento, que, exemplo, um paciente em transplante, né? Ele pode ajudar na questão do manejo da dor, pode ajudar também relacionado aos problemas emocionais, e ele pode também, às vezes, se servir de uma sintonia fina entre esses outros personagens da equipe multidisciplinar ou interdisciplinar. Eu vejo isso de uma maneira assim bem otimista e acredito que à medida que começarmos uma experimentação, isso vai se tornar cada dia mais claro para a gente. Perfeito. E eu estou vendo a Estela aí, eu queria complementar com uma outra pergunta, se é que a Estela permite. Como que você vê isso, e eu estendo a pergunta à Estela, em relação a esses doentes crônicos não oncológicos, né? Como você colocou aí, o próprio paciente e a família com doente falciforme, né? Doença desagradável, às vezes até limitando a vida ou a capacidade física, intelectual e assim por diante, social. Como que você vê a ação nesses casos? Bom, eu vejo que o paciente, né, o portador de doença falciforme, ele nada mais é do que o modelo ideal, né, de cuidados paliativos, no sentido de que os problemas começam numa fase ainda muito precoce, né, de vida, e tem um quesito familiar importante, que muitas vezes outros familiares com o mesmo tipo de problema, com seu tipo de sofrimento, uma questão também relacionada ao sofrimento da mãe, né, do pai, os problemas matrimoniais que surgem no decorrer dessa doença, problemas relacionados à dificuldade, né, de desenvolvimento escolar ou de empregabilidade, né, que a doença impõe, né, pelas diversas abstenções.
né, em relação à escola, em relação a trabalho. Então, eu vejo que, num cenário amplo, o doente com anemia falciforme, ele é um modelo, entre aspas, eu posso dizer, perfeito para os cuidados paliativos, porque ao longo de toda uma vida, e uma vida que tem também uma comunicação, de certa forma, do mesmo problema com familiares bem próximos, né? E até isso eu tenho tentado, com a oportunidade que a doutora Estela me deu lá no ambulatório, da gente, a cada dia, introduzindo de pouco em pouco essa visão dos cuidados paliativos como abordagem de cuidado também ao paciente com anemia falciforme. Então, eu queria também comentar isso, porque à medida que o Yuri está lá no meu ambulatório, eu tenho aprendido muito, porque tem muito mais paciente com necessidade de cuidado paliativo lá do que eu pensava. Então, o que tem acontecido muito no meu ambulatório, na realidade, é que os pacientes estão voltando muito antes, porque eles têm por causa da visão do Yuri do cuidado paliativo, mas tem sido bastante interessante, com resultados muito interessantes também. Eu acho extremamente positivo ter o Yuri lá no ambulatório fazendo essa parte de cuidado paliativo, e eu queria ter falado isso. É isso. Dava pra gente discutir bastante coisa, mas não dá tempo mais, né, Dante? Porque senão vai invadir muito a sua. Mas parabéns, Yuri. Eu acho que depois a gente pode refazer todo ano aí para dar tempo da gente discutir vários aspectos. É super importante para o residente, né? Mas acho que é melhor a gente deixar o Dante seguir ali com a aula de hemoterapia para não atrasar mais, então. Tá bom, Obrigado, agradeço muito. Celso. Agradeço muito pela Obrigado, Yuri. Desculpa. oportunidade e, assim, muito feliz, uma felicidade muito grande para mim estar aqui novamente nessa casa e, mais uma vez, só tenho a agradecer a oportunidade de todos aí e me colocar à disposição. Todos têm meu telefone, qualquer coisa entre em contato comigo, a gente pode conversar e tem muita coisa para conversar. Obrigado. Verdade, a Obrigado, palavra é Yuri. sua, viu? Obrigado, Tchau. obrigado, Yuri. Um abraço. Nós continuamos aqui com o mesmo link, então, por favor.